Olá, seja bem-vindo ao nosso desafio de leitura. E a gente vai falar sobre Alice no País das Maravilhas. Caso você esteja caindo aqui de paraquedas, socorro, o que é isso, Amanda? Não tô entendendo nada. Bom, no começo do ano eu fiz uma proposta de desafio 10 livros em 10 meses, pra gente aumentar aí nosso repertório de leitura. Então, este foi o desafio lançado e eu coloquei os livros. Alguns eu já li, outros não. Tem alguns livros que são de literatura e tem outros que são livros para desenvolvimento pessoal, tá? O do mês passado foi A Arte de Ensinar a Amar. É um livro para desenvolvimento pessoal, de conhecimentos mais técnicos, vamos dizer assim, né? Sobre a educação dos filhos e a nossa própria educação. No mês de fevereiro a gente teve O Hobbit e agora a gente vai ter Alice no País das Maravilhas. Eu fui intercalando um mês um livro de literatura, outro mês um livro de desenvolvimento pessoal. Os livros de literatura, a minha intenção é fazer uma curadoria, né? Que vocês lessem e fizessem uma curadoria da leitura para ver se vale a pena ler para os filhos de vocês. E aqui eu vou fazer relação, na verdade não vou fazer um resumão do livro, mas eu vou fazer relação com as questões psíquicas, né? Com a educação da vontade, com a educação da afetividade, as questões, o que isso, né, gera ou não de confusão, qual é a mensagem que o livro pode passar pra gente, que a gente pode interpretar, o que ele pode ou não acrescentar na nossa vida. Então, esse é meu objetivo aqui com a leitura, tá? A gente vai começar o Alice. Só para lembrar, o do mês de junho seria o Viagem ao Centro da Terra. A Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne. Verne, acho que é. Só que o que eu tinha, que era uma adaptação, então por isso que ele era muito curtinho e eu escolhi. Porém, é um calhamaço, então a gente vai trocar e vai ser... Ai, tá lá fora. O livro que a gente vai ler vai ser do Charles Dickens, Um Conto de Natal. Ok? Então, bora lá começar? Ótimo. Nunca tinha lido esse livro na minha vida, já assisti o desenho e já assisti o filme dirigido pelo Tim Burton. E eu nunca foi, eu lembro na minha infância, um desenho muito atrativo, assim, que eu revia. Isso não era algo que me chamava a atenção. Nunca foi Alice no País das Maravilhas. Eu lembro de ter assistido o desenho e bem lá atrás mesmo. Quando eu assisti o Alice no País das Maravilhas, o filme, né, eu assisti com a minha sobrinha. Então, ela tá com 18, ela devia ter uns 5, 6 anos, eu acho, pra isso, que deve ter, não sei quando lançou direito, eu assisti junto com ela. Não foi algo que me seduziu também, não. Eu achei sempre muito confuso, desde muito pequena. E aí fui ler este bendito livro. E as minhas impressões de quando eu tinha assistido a parte de áudio, né, de audiovisual, eu falei assim, então eu estou, né, realmente as minhas impressões não estavam erradas. É muito doido o livro, muito confuso. Sinceramente, ele tem uma pegada muito psicodélica. Ele foi lançado nos anos 60, então dá meio pra entender, mas o Lewis Carroll, que ele não escreveu, eu acho que, pelo que eu pesquisei um pouquinho, ele escreveu isso no século XIX, não foi no século XX, e já tinha, assim, essas pegada meio psicodélica. Eu achei muito psicodélico, muito doido, muito confuso. Ele não tem uma linha de raciocínio. Ele é muito difícil. E não é difícil assim porque ele é um livro denso. Não, ele realmente é confuso. Ele não diz nada com nada, ele não te ensina coisa nenhuma, né? Ele te ensina a ler. Por um lado, sim. Mas vamos lá, se a gente quer esse livro para os nossos filhos, para que eles absorvam alguma coisa dessa história,
eu fiquei com muita dificuldade. Gente, olha que eu tenho que tirar leite de pedra. Eu espremo ao máximo pra conseguir, mas realmente eu não consegui tirar leite de pedra. Nesse caso, eu senti muita dificuldade de ver o que a gente poderia usar dentro dessa leitura, algo que desse que tenha uma lição de moral, que tenha um personagem que tenha um arco, um bom arco, né? Realmente, e eu não acho que a intenção, não sei, mas não me parece que a intenção do autor, ele escreve mal. Não parece uma escritura ruim, no sentido de assim, ele não soube fazer esse desenho dos personagens. Não, ele foi intencional. A impressão que eu tenho é que ele foi intencional, ele sabia o que ele estava escrevendo e ele escreveu isso, porque era isso que ele queria escrever. Eu não pesquisei sobre o autor, tá? Pra falar sobre qual era o que ele acreditava, qual era a corrente que ele seguia, porque aí a gente consegue entender um pouquinho qual foi o motivo que ele escreveu esse livro, tá? Mas, sinceramente, eu não consigo ver qual é a formação do caráter, a educação do caráter que a gente pode dar para as crianças ao ler este livro. Eu não consegui extrair, tá? Pode ser às vezes uma falha minha, mas eu acho muito difícil. Não porque eu não posso errar, mas é porque realmente não tem nenhum personagem que tem um arco moral bom. Nenhum personagem tem algo bom, né? Ou até ruim, pra gente poder fazer um contraponto. Não há contraponto, todo mundo só faz o que quer. Então, se eu pudesse resumir, né, em uma frase, o livro, ele ensina você a fazer o que quer, a ser o que quer, porque é assim a vida e não há punição nenhuma, tá? Tanto que a gente vê a Rainha de Copas muito louca, psicodélicaça, louca, né? Que alguém não faz aquilo que tá na cabeça dela, ela cortem as cabeças. Só que aí o rei não deixa cortar as cabeças. Mas não tem uma questão dele não deixar cortar a cabeça porque eles entendem que ela tá surtando. Então, não é isso. Não é por isso mesmo, né? Então, não tem. Vamos lá. A gente começa com a Alice, uma menina muito entediada, né? Ela tá entediada, não sabe o que fazer, tá lá de bode, e aí ela vai dormir, né? Ficar lá encostada no tronco da árvore. Então, é bem provável, né, que essa parte dela ficar entediada é porque ela realmente não tem tarefas a serem feitas, né? Ela vai pra escola, tudo ela acha muito chato, todo mundo é muito chato, tudo é muito chato, todo mundo é tudo chato. Então ela é uma menina muito entediada. E o mais interessante é o Lewis Carroll escrever isso no século XIX, né? E ele já começar a retratar isso, de repente, de uma criança que ele poderia até observar naquela época, mas isso a gente vê hoje as crianças. Eu vejo isso quando eu atendo crianças no consultório, né? Elas não têm interesse em nada, tudo é chato, todo mundo é chato, tudo é entediante. É assim, é um tédio. Por quê? Porque elas sempre precisam estar ligadona, né? Ela é uma menina que se deixa muito levar pela fantasia. Até aí tá tudo certo, porque criança é dessa forma. Porém, contudo, entretanto, os pensamentos dela são bem desconstruídos, né? Não tem verdades universais, não tem critério moral nos pensamentos dela. Então, eles são bem destituídos de conceitos
conceitos, de critérios, eles são destituídos disso. É muito imaginativo, mas sem um conceito de qualquer coisa. Não tem conceito de qualquer coisa. A criança, ela pode imaginar, e ela fantasia. Mas o dela, os pensamentos, a fantasia dela, esses pensamentos desconstruídos, eles não são criativos, porque eles não têm uma base. É baseado em nada, apenas no desejo, né? Eu quero, eu faço, eu quero, eu faço, eu quero, eu faço, né? Aí, aqui eu anotei uma passagem que é assim, ó. Pois veja você, tantas coisas inusitadas haviam acontecido nos últimos tempos que Alice começou a achar que, de fato, pouquíssimas coisas eram realmente impossíveis. Quando ela estava lá no livro. Esse daqui tá na página 11 do meu livro, né? Desse livro aqui que eu li. Existem coisas que são realmente impossíveis de serem executadas e a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Então, o livro, ele dá essa noção de que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quer e que a gente é livre pra fazer. Bom, tem a festa do chaleiro, né? A festa do chá, que é o desaniversário. Então, você não comemora o aniversário, você comemora todos os dias que é um desaniversário, né? Uma eterna festa uma festa de aniversário. Tem uma regra no livro que acontece muito, da adaptação ao meio, né? Tanto que assim, pra ela entrar, ela teve que comer o cogumelo, aí ela tem que crescer, aí ela tem que baixar, e aí ela faz o quê? Então, uma coisa que a gente começa a ver é assim, pra você conseguir estar nesse mundo onde você pode tudo, você precisa se adaptar a esse mundo. E aí já é um contrassenso enorme. Porque se você é um mundo que você pode tudo, tecnicamente a Alice não precisaria se moldar. O tamanho dela seria o tamanho adequado, porque é o tamanho dela, né? Então isso já vai dando muita confusão na hora que você vai lendo. Você fala assim, mas, bom, se é um lugar... Por que isso acontece? É um livro que você fica toda hora... Não tô entendendo, né? O tempo inteiro... o livro, ele retrata bastante você se enganando o tempo inteiro, né? Eu não sei porque eu anotei isso com... se enganar o tempo inteiro. Por quê? Porque ele também fala que você pode ser outra pessoa. Você não precisa ser você. Já que se você não gosta de você, você pode ser qualquer outra pessoa, né? Então, se você não gosta de ser você, seja outra. Então, por isso que é o enganar-se. O que acontece, gente? É claro que a gente tem que se adaptar ao meio. É claro que essa adaptação ao meio tem coisas que a gente, né, que a gente gosta na gente, tem coisas que a gente não gosta da gente, e a gente tem que saber lidar com isso. Isso é óbvio. Mas aqui não é pra você saber lidar. É assim, se você não gosta do jeito que é, perverta a realidade pra você conseguir viver nela. Esse é o enganar-se. A Alice, ela perverte toda a realidade, é uma perversão da realidade, né, pra que ela viva. E para que todos esses outros personagens também vivam. Então, a perversão da realidade. Não existe uma regra fixa. É uma confusão o tempo inteiro. Então, lembra que eu falei? Se não tem regra, se não tem um contorno, você não entende o que o autor está querendo dizer. Você não consegue compreender. Porque não tem um arco nem de coisa ruim, nem de coisa boa. É uma perversão o tempo inteiro das coisas. Não tem uma avaliação do que é bom e ruim. Tanto que existe isso. Na hora que você tá lendo o livro, eu acho que a Alice, ela tem uma corrida lá, que ela tá úmida, ela vai se secar. E o intuito era ganhar a corrida. E aí a rainha muda a regra no meio. Entendeu?
quanto que pra criança isso é ruim de ler? Pra gente não é ruim, porque nós somos adultos e entendemos isso, é algo que é o inverso, né? É uma subversão, uma perversão da realidade. Então a gente consegue compreender, porque a gente tem esses conceitos formados, universais. Mas a criança não tem esses conceitos universais formados, entendeu? Eu coloquei assim, é esquizofrênico, eu achei muito louco. O desenho é esquizofrênico, as coisas são esquizofrênicas. Com certeza o Tim Burton, ele deveria fazer isso, porque ele tem esse lado meio psicodélico, meio malucão aí. Bom, eu amo Batman que o Tim Burton dirigiu, né? A gente consegue ver ele ali, né? Mas, bom, ele conseguiu pegar bem a história e fazer aquilo que era pra ser feito perfeitamente, né? Tem uma questão de ecologismo também, então já vai impregnando aí na cabeça das crianças um certo ecologismo, um pouquinho de uma militância. Já começa, né? A questão acho que é dos gatos, que tem uma parte ali, né? E aí a gente tem um personagem que é completamente ambíguo, que a gente não entende, que é a lagarta, né? Ela tá ali como um enigma. A gente não sabe se é homem, se é mulher, se é bom, se é ruim, se é alguém que vai ajudar ali se encontrar a saída, não sabe. É uma incógnita. Você não consegue decifrar qual é o papel daquela lagarta. Acho que o único personagem que é mais dentro do padrão, que, né, de entender que tem um bem definido, é o coelho, que é o que vê a hora e é ele que avisa as horas e tudo mais, né? Aqui na página 53 a gente tem um diálogo. Deixa eu ver. Né? Que é a Alice perguntando pro gato pra onde ela deve ir, o que ela deve fazer, né? Aí a Alice fala assim: você poderia me dizer, por favor, que direção devo seguir a partir daqui? Depende de muito de onde você quer chegar, respondeu o gato. Não me importo muito, afirmou Alice. Então tampouco importa qual caminho você pegue, retrucou o gato. Desde que eu chegue em algum lugar, acrescentou Alice, se explicando. Mas você com certeza vai chegar a algum lugar se caminhar por tempo ou bastante. Então aqui, vamos lá. A Alice chega e ela vê uma referência e pede ajuda, né? Essa ajuda não é a ajuda que vai falar assim, o caminho do bem é o que é bom. Não. Ele joga de novo para a criança fazer a decisão. E a criança, que é a Alice, não sabe. Ela falou assim, bom, eu quero chegar em qualquer lugar. Ele falou, então qualquer coisa que você fizer, você vai chegar em qualquer lugar. Porque se não tem nada definido, qualquer coisa serve. Entendeu? É aqui que vem esse diálogo daquela frase que a gente conhece bastante dele, né? Tem uma outra parte que ela começa a nomear as coisas de forma correta e o gato, ele diz pra ela que tanto faz, não importa o nome que você tá dando, as coisas não precisam ter um nome correto. Estão vendo como é a perversão da realidade? Você vai pervertendo a realidade. As coisas têm nome, as coisas elas têm um nome correto e adequado para que sejam, né? A gente saiba o que é. Tem uma manipulação do tempo e a possibilidade da gente manipulá-lo, e isso é impossível. A gente não manipula o tempo não é nosso, né? A gente não... O tempo... Se tem uma coisa que não é nossa, é o tempo. O tempo não é nosso. A gente não tem controle. Freud até falava isso no Mal-Estar da Civilização, que é uma das grandes angústias do homem. Não ter controle sobre o tempo. A gente não tem controle, né? Outra coisa também que aí a gente vê aqui bastante é não fazer as obrigações, não fazer aquilo que é pedido, não respeitar a autoridade. Então não tem nada, não tem hierarquia, não tem nada. É um caos completo, né?
Os palavreados são chulos. Ela é sem educação, a Alice. Os personagens são sem educação. É assim, ó. Tá? Né? Achei muito ruim, né? Aqui tem, pra gente encerrar, tem uma partezinha que fala assim, que eu quis anotar, né? Que é, concordo plenamente com você, falou a Duquesa. E a moral disso é, seja aquilo que você deseja aparentar, ou dizendo de modo mais simples, nunca imagine que você não é algo que não o que poderia parecer aos outros que você já foi ou poderia ter sido se não fosse, se não o que você tivesse sido, pareceria a eles ser de outro modo. Oi? Então, como é que você lê isso pra uma criança? E você entendeu? Se você não entendeu, não é porque você é burro, é porque não tem lógica isso. Entendeu? Então, assim, seja aquilo que você deseja aparentar. Não aquilo que você realmente é. O que você deseja aparentar? E aí já começam os assuntos, né? Ideológicos. Isso é abertura. Não estou falando que ele quis escrever isso. Mas olha a abertura. Seja aquilo que você queira aparentar, né? Nunca imagine algo que você não é. Nunca imagine que você não é algo que não o que poderia parecer aos outros, que você já foi. Então, nunca imagine algo que você não poderia, que você não gostaria de aparentar, né? Lembra aquela coisa do Chaves, né? O suco é de tamarindo, mas tem gosto de laranja, né? Tem aparência de, mas não é. Isso já vai confundindo tudo. Então, gente, pra gente encerrar essa leitura do livro, o que eu vejo? Não foi um livro que me apeteceu e não acho que é um livro que a gente leia para as crianças e elas vão conseguir imaginar bem. Não dá para imaginar. As coisas que são ditas no livro, você não... É completamente desconstruído, desordenado. E você não consegue imaginar aquilo que eles estão falando. Então, não é bom para imaginação. Para formação do imaginário, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Coloque aqui seu comentário, né? Vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse livro. Beijo e até!